Salve, salve, torcedor Viverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai acompanhar um corte aí do Equipe F falando muito sobre a apresentação do Marlon e essa mudança de característica de contratação do nosso Palmeiras. Vai repercutir muito a fala da Leila também na apresentação do Marlon, falando que realmente é o ano do recomeço e o Marlon é só o primeiro, rapaziada. Vem coisa boa por aí. E no final do vídeo a gente vai falar sobre quem tá na mira do nosso Verdão aí nessa janela de contratação. A gente vai comentar tudo isso no final. Então, você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos falar do Palmeiras, apresentou o Marlon Freitas. Vamos ouvir o novo volante do Verdão. Quando eu estava num estágio avançado, o Abel me mandou uma mensagem, né? E eu tomei um susto assim quando eu vi a mensagem. E aí ele me deu uma boa tarde, se não me engano, e aí não respondeu mais. E aí teve um probleminha lá, né, com a questão, né, da minha vinda para cá, com o Botafogo, enfim, faz parte da negociação. E aí quando tudo se resolveu, aí sim ele me ligou de vídeo, a gente conversou, né, é um grande treinador, um treinador muito vitorioso, né, é uma grande oportunidade para mim trabalhar com Abel Ferreira, né, um cara que tem uma história muito grande aqui dentro do Palmeiras, né, e eu tenho certeza que ele vai me potencializar muito, né, e eu tô com a mente aberta, né, de corpo e alma aqui para poder ajudar, para poder se entregar, né? Como eu falei, buscar a minha melhor versão. A conversa foi desejando boas-vindas, né? Falando um pouco mais sobre o clube, sobre as pessoas, a estrutura também, a confiança, né? Que eu poderia ajudar muito, né? Naquilo que ele pensa sobre o futebol, as minhas características, mas não conversamos nada sobre tática, sobre jogar de 5 ou de 8, né? Ele só me desejou boas-vindas mesmo e falando que ia ser um grande ano para nós, né? Perguntou se eu estava feliz, eu falei com certeza. Vamos lá, o Marlon Freitas falou sobre vários assuntos. Abel Ferreira, ele falou sobre a parceria com o Abel Ferreira. Eu acho que esse é um tema interessante, Zé, porque é óbvio, ele está chegando numa instituição vencedora na história, mas nos últimos anos muito, em que há lideranças, tem gente ali com serviços prestados de longa data, mas o Marlon Freitas tem essa característica e joga numa posição que geralmente um treinador gosta de ter alguém confiável. Você não acha que faltam lideranças? Não. Que há poucas, que existem, mas são poucas nesse momento? Não, sim, que é o Gustavo Gomes? Gustavo. Então, sim, eu concordo, mas o que eu quis dizer assim, tem serviços prestados. O Everton, goleiro, Veiga. tem tempo, tem Veiga, eles podem não ser tão O líderes, Everton mas... confirmou a permanência? Porque ele recebeu uma oferta do Bahia tentadora, né? Tentadora. Bom ponto. Vou conferir se tem alguma novidade. Até então, nada sacramentado. Mas o Carlos Miguel é o goleiro, terminou como goleiro e tudo mais. Um cara chega... Para chegar com a chave do vestiário para mandar, o técnico precisa abençoar antes ou não, Zé? Como é que você vê esse valor do Abel Ferreira para o Marlon Freitas Não, nessa chegada? eu acho que é uma coisa, não é natural, não são todos os treinadores que fazem isso, né? Eu tive uma experiência como essa e aí, se você estiver indeciso... O Everton fica, tá? Fica, né? E negociação encerrada. Quando você tem uma ligação de um treinador, olha, conto com a sua presença aqui e tal, você ganha um pouco mais de confiança, precisa se sentir bem se sentir melhor para fazer a opção. Eu acho que... você falou, né? O que precisa ser feito? Eu acho que o que precisa ser feito ele já fez no Botafogo, com a postura dele dentro de campo, com a personalidade dele dentro de campo, com a seriedade dele dentro de campo, com a liderança dele dentro de campo quando ele jogava com o Botafogo. Então, acho que tudo isso ele já chega com uma credencial muito grande no Palmeiras. E ainda mais para a posição. Que na posição, eu acho que precisa de um jogador com essa característica. Muitas vezes, porque o cara precisa se impor, o cara precisa ser liderante, cobrar do cara lá na frente, e aí eu, inevitavelmente não quero fazer a comparação e nem vou fazer do Marlon com o jogador que eu tô aqui, mas é porque eu vou aproveitar porque eu também joguei e o Zinho jogou mais tempo comigo, que era o Dunga. O Dunga tinha uma personalidade, gigantesca. Então, assim, ele fazia todo mundo correr, todo mundo participar, não tinha tempo mole, era Ronaldo, não interessa. Ele cobrava todo mundo. E eu acho que o Marlon tem esse perfil.
o que falta muitas vezes, porque quando você tem um treinador no banco ali como o Abel, muitas vezes os jogadores perdem a personalidade e o poder de decisão e ficam olhando para o treinador para saber o que tem que se fazer. E um jogador como esse, né, como o Marlon, da forma como ele se comporta em campo, muitas vezes vai ajudar muito o treinador. Porque ele vai cobrar o cara, ele vai acordar, o cara sabe que ele vai estar cobrando o tempo todo. Então, lembrando que o Abel falou depois de perder a Libertadores que faltou um pouco de... Sim, ele é esse cara, né? Eu acho que ele é esse cara. Eu acho que o Andrés tem um pouco dessa vontade, mas não é tão forte como o Marlon Freitas. Zinho, e aí? Valor do Marlon Freitas e, ao mesmo tempo, essa sinergia que ele talvez precise adquirir. O tempo vai dar isso, mas quanto antes melhor, com o Abel Ferreira, não só como jogador, mas também como um líder ali em campo. Eu gostei da frase do Birner e vou copiar para o Marlon também. É um jogador que chega para ganhar título, não é para ser vendido. Não foi essa a palavra que ele usou para o Gerson no Cruzeiro? Se não me engano, tem 30 anos já, até mais velho que o Gerson, né? Caso chegue ao Cruzeiro, deve chegar. O Marlon tem 30 anos, deve fazer 31 esse ano. Ele não completou ainda, né? Ele já tem 30 anos, vai completar 31 esse ano. Enfim, é um jogador que chega pela história que ele construiu no Botafogo, vitoriosa, de liderança, de um jogador com uma boa saída de bola, com uma leitura tática muito boa, um jogador que dentro de campo atua escutando o treinador, sabe? Tem treinador que gosta de jogadores como o Marlon, porque ele não precisa falar nem com o time todo, fala com ele e ele distribui taticamente ali as funções, está mais próximo. Então é o tempo que vai fazer ele ter essa liderança também, mas é com treinamento, é com trabalho, é com dedicação e é com as boas atitudes de profissional que ele vai ganhando o respeito e a confiança ali com os atletas. Acho que chega para jogar. Os volantes do Palmeiras no ano passado tiveram dificuldades, Aníbal, o Martínez. Então, assim, acho que o Palmeiras vai muito pontual, buscar um jogador para chegar e ocupar esse setor. Vamos ver a recuperação do Evangelista, que acho que é bom jogador também. Se de repente vai adiantar o Andrés para jogar no meio, mais à frente, e jogar ele com o Evangelista ou não, ele com o Andrés. Se é ele com o Andrés, acho que ele se torna mais o primeiro volante do que o segundo, né? No Botafogo ele atuou muito como o segundo homem de meio campo, mas é muito bom jogador, é bom jogador. Acho que é um jogador que contribui muito para o time ficar mais forte, mais sólido, né? O Abel gosta muito disso, desse time confiável ali no meio campo, a postura de pegada, de organização, e o Marlon entrega isso. Vamos colocar algumas telas e tem mais depoimentos sobre essa apresentação do Marlon Freitas, dele falando, e a presidente também, a Leila Pereira. Vamos lá, mapa de movimentação do Marlon Freitas pelo Botafogo em 2025, a gente percebe realmente que é um meio-campista que ocupa ali tanto a intermediária defensiva quanto pisa na intermediária ofensiva. Jogos 58, 84 minutos,3 por jogo, 1 gol, 5 assistências, não é a dele. Não é o tipo de estatística que mostra a função e o trabalho dele em campo. Marlon Freitas que tem um momento muito difícil num Palmeiras e Botafogo, aquele jogo épico da virada do Palmeiras, que ele tem aquela piscadinha, né? Quando o Botafogo vencia 3-0, toma a virada. E no ano seguinte, quando ele é campeão, ele, como campeão da Libertadores, falou disso, né? A dificuldade que foi de ter que sair até de rede social e tudo mais. Mas aí eu acho que é a maldade e a falta de entendimento das pessoas, né? Porque o que ele fez ali, ele cavou uma falta. E aí eu não sei se foi pro jogador do Botafogo ou foi pro jogador do Palmeiras que ele deu uma piscadinha. E é a linguagem que existe entre os jogadores. Eu cavei, tá vendo? Vamos segurar um pouco aqui. Foi isso, não foi nada de... Mas é que as pessoas estão levando tudo para um lado extremo, né? E aí ele foi abordado sobre isso e foi questionado. Vamos ouvi-lo. Feliz da minha parte, né? Eu não fui
né, educado dessa forma, em nenhum momento eu tentei desrespeitar, até porque se eu tivesse desrespeitado eu não estaria aqui. Né? Foi um gesto infeliz, né, e eu reconheci isso em várias entrevistas, né, pedi desculpa. Tanto os torcedores do Botafogo se sentiram, né, magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. Então, eu acho que é uma oportunidade também para mim, o de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, dos torcedores se sentiram ofendidos. Tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né? Foi um gesto infeliz, sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir, né? E esse gesto também não vai se repetir, né? Então, assim, algo que, né, foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei, né? Eu comigo mesmo, assim, conversando, eu falei, cara, só vou conseguir mudar isso dentro do campo. Vamos lá, Marlon Freitas falando sobre aquele episódio, a Leila Pereira falou sobre vários... Não, mas o Zé falou sobre o tema, eu quero ouvir o Zinho. Zinho, vamos lá, o mundo dá voltas, ele tá no Palmeiras, ele foi vencedor no Botafogo. Quero te ouvir, coisas que acontecem no futebol, é isso? Assim, é muito o que o Zé falou, né? Hoje as mídias sociais, elas estão sedentas de sangue, né? Quer arrumar um motivo para já colocar polêmica na chegada do cara. Ó, ele deu aquela piscadinha desrespeitando o Palmeiras. E o rapaz falou aí, foi infeliz porque ele cavou uma falta. Eu vou te falar a verdade, eu nem lembro do lance, tá? Eu tô falando aí pelo que eu tô lendo. Assim, eu não tô enxergando como uma coisa que ele piscou desrespeitando o Palmeiras. Ele usou de uma malandragem e aí ele reconhece que errou, né? Mas é uma coisa que acontece ali no jogo, você cavar uma falta, você segurar, você fazer uma cera, você está querendo brigar pelo seu time, fazer o melhor pelo seu time. E naquele momento ele está defendendo as coisas do Botafogo, né? E o Palmeiras vai contratar ele pelo potencial que ele tem, que sabe que é um cara que pode ajudar, igual ele ajudou o Botafogo, ele pode ajudar o Palmeiras a voltar a conquistar, que tem um tempinho que o Palmeiras não conquista. Então, assim, o Palmeiras vai buscar um jogador vitorioso, sabe? Vida que segue. E ele disse aí, reconhece, vai trabalhar e vai conquistar dentro de campo, que o torcedor quer, o verdadeiro torcedor, ele sai dessa coisa de mídia social. O torcedor mesmo, que ele vai lá no campo, que paga o ingresso, tudo, ele quer ver o time dele ganhar. Se o Marlon Freitas entrar, jogar bem, honrar a camisa do Palmeiras, correr, se dedicar, trabalhar e a vitória acontecer, ele vira, ó, todo mundo vai aplaudir e vira ídolo. Não, o Zinho falou que não lembrava do lance. Do lance eu lembro, mas jamais associei. Quando falaram no Marlon Freitas, eu nem lembrava, entendeu? Não, isso aí porque é o tipo de coisa que quem não entende que existe isso no futebol, né, Berner? Não entende o que é o futebol. Eu acho que pertence ao jogo. Se a câmera não tivesse pegado, não haveria polêmica nenhuma. Acho também que muitos outros desses devem ter acontecido por aí, coisas similares, e a gente não sabe. Sim. Porque ficou entre os jogadores, mesmo com o futebol ultra filmado como é hoje. Acho que o jogador, além de tudo, tem assim, a humildade e o respeito de pedir desculpa pelo gesto. E eu não acho que seja um gesto tão importante assim. A gente tem que desculpar as pessoas quando elas erram. Se você conhecer alguém que não precisa de desculpas por nenhum motivo, por favor, me avisa, porque não deveria estar aqui nesse planeta com a gente, deveria estar ali iluminando a gente, não fazendo isso. Agora, de qualquer jeito, ele pediu desculpas. Vai lá. E no final das contas, está tudo bem. Não acho que não é nenhuma polêmica. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, eu estava lendo um post, peço perdão, não lembro de quem, mas assim, o futebol está ficando tão tóxico que os jogadores, quando perdem, têm que pedir desculpa para a torcida. Não sei se vocês já repararam isso, em alguns países, os jogadores estão perdendo, estão indo na torcida, desculpa, né? Aí quando ganha, beleza, mas faz parte, você participa de um esporte que você ganha um dia, você perde, você empata. Sabe, as apresentações, nós vimos aí do Gabigol, né, as apresentações agora estão ficando, ser obrigado a colocar por conta do marketing, a torcida organizada, os influencers, essas coisas, sabe, está ficando de uma maneira que você está perdendo a essência do futebol. A essência de futebol está ficando distante do que é a realidade de você ver um filho torcer, do que é o estádio realmente, né? E isso está contagiando de uma forma, você vê, na Copa São Paulo de Júnior, o jogador, acho que se não me engano foi do Vasco, foi da Ponte, o cara driblou, deu um chapeuzinho ou fez alguma coisa, o cara foi lá, deu uma chegada nele, o juiz foi, deu o cartão amarelo para quem deu a chegada, foi lá, deu um cartão amarelo para o cara que driblou, que fez o drible, que, você desrespeitou, não é para fazer isso.
Sabe, tudo isso por quê? Porque nós estamos dando um peso e uma importância gigantesca em determinados gestos dentro do futebol que eram normais. Essa piscada, quantas vezes, ô Birner, deu uma chegada em mim lá, nós vamos conversar. Pô, dá uma caneta, você olha assim pro cara, o cara já sabe, quer dizer, sabe, você fazer um gol, você não pode comemorar. Hoje nós temos uma grande maioria, em algumas ocasiões, o estádio com torcida única. Você faz o gol e você não pode comemorar. Porque o atleta atleta da equipe adversária vem tirar satisfação. Você não vai comemorar aqui, porque senão você vai desrespeitar a torcida. É importante que as pessoas entendam que a provocação é parte do jogo. O que não vale, e aí eu entro no lance do menino que deu o drible, o que não vale é que entre você provocar o seu adversário, obviamente com limites, com o respeito que o jogo exige, e entre você tentar humilhar o seu adversário, há um abismo. Então, o drible... Existe uma conduta, um código ético entre os jogadores. Nós sabemos quando... Porque se o cara começa o jogo, o Ronaldinho Gaúcho era assim. Começa o jogo, ele já te dá caneta, faz um monte de coisa. Beleza, 0-0, tá tranquilo. Agora, se começa a fazer quando tá 2-0, 3-0 e o cara começa trás, não com o objetivo de fazer outro gol. Aí você já entende. Uma coisa é dar uma caneta, outra coisa é você subir em cima da bola que não leva a nada. Exato. Entendeu? São outras coisas. E aí nós estamos dando peso a esse tipo de situação e carrega tanto o jogo que o jogador daqui a pouco tem que ficar pedindo desculpa. Aí tem as redes sociais que os caras, né, como o Zinho falou, o vovozinho falou, é uma terra sem lei, que as pessoas te ofendem, sabe, vão buscar teus filhos, tua esposa, tua tia, sabe? E assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não dar uma importância a uma coisa que é natural de um jogo de futebol. Vamos ouvir a presidente, Leila Pereira, falando essa coisa do Palmeiras ter batido na trave e tudo mais. Vamos ouvir. Eu adoro recomeços. Então, é uma grande alegria aqui estar com vocês, apresentando a nossa primeira contratação do ano. Vocês sabem que 2025 foi um ano difícil para a gente. Difícil por quê? Ainda bem, eu acho que é uma virtude que o Palmeiras tem de ter uma presidente equilibrada. 2025 nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto, não é? Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre no gol. Então, foi um ano difícil para a gente por causa disso. É muito difícil você chegar às finais e não conseguir o nosso objetivo, que sempre, sempre será a conquista de títulos. Birner, vamos lá. Palmeiras em 25, Paulista foi vice para o Corinthians, Copa do Brasil caiu nas oitavas para o Corinthians e aí vice no Brasileiro, na Libertadores para o Flamengo. Quero te ouvir sobre o que disse a presidente e o que de 25 vem para 26, né? Porque nem sei se deveria, mas a gente sabe que vem. O que me chama atenção chamou atenção no ano passado primeiro, os resultados do Palmeiras, eu sei que pode parecer polêmico, não são ruins. Você terminar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança, chegar à final da Libertadores, são coisas grandes e você não perdeu os campeonatos para qualquer equipe. Você perdeu para um time que tinha um elenco melhor que o seu, no caso, Palmeiras. Por outro lado, o futebol do Palmeiras, em grande parte do ano, para mim ficou bem abaixo do que eu imaginava, mesmo quando eu conseguia resultados. Eu estou falando do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras tem uma fase do ano passado do futebol muito forte, que foi no momento em que o Abel, no jogo contra o Ceará, 12 minutos do segundo tempo, vai lá e coloca a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque atuando juntos. O Palmeiras teve ali 1 mês e meio, mais ou menos, de um crescimento enorme e ali jogou o melhor futebol do país e do continente, mas a equipe, na hora principal, em todas as competições, ela não mostrou a personalidade que os times do Abel mostraram em outros anos, ganhando ou perdendo. Não foi assim contra o Corinthians no estadual e principalmente na Copa do Brasil. Não foi assim contra o Flamengo na Libertadores, porque o Palmeiras não conseguiu chutar uma bola na direção do gol adversário. O próprio treinador falou que faltou fome, que faltou alguma coisa a mais naquela final. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu o título nas últimas rodadas em jogos que eram teoricamente jogos simples. Ou seja, quando você precisava que o time crescesse,
Com exceção ao jogo de volta contra a LDU, o time fez o contrário, o time não cresceu. Isso não é comum nos times do Abel. Aí você pergunta, o que dá para trazer para cá? O Abel fez um time que joga mais ofensivamente do que as outras equipes dele desde quando chegou ao Palmeiras. Ele deu rodagem a alguns jogadores mais jovens, ele percebeu que alguns jogadores não servem. É preciso reforçar o setor de volantes, ele já trouxe um volante que tem bom passe, boa saída de bola, marcação forte, liderança. Tudo que falta ao Palmeiras e um passe longo para usar a velocidade dos jogadores mais adiantados quando for necessário. Acho que falta ao Palmeiras pegar o jogo do ano passado, pegar aquele mês e meio de futebol de alto nível, entender por que jogou daquela forma e tentar reproduzir isso mais vezes, talvez até com algum reforço a mais. Talvez o Palmeiras precise ainda de um zagueiro no seu elenco. Eu acho que o elenco do Palmeiras não está fechado. Digo mais, se tivesse a possibilidade de trazer um outro volante, eu traria. Eu acho que o Palmeiras tem bons volantes, nenhum deles me convence. Para mim, o melhor, em tese, vai ser o Marlon. Os jogadores da função. Estou contando o Andréas como terceiro jogador de meio campo. Quando eu falo da personalidade, olha o próprio Andréas. Quais grandes títulos e grandes finais o Andréas disputou na carreira? Com o Flamengo e Palmeiras. Quando ele cometeu o erro e estava jogando muita bola. Porque tecnicamente ele é muito bom. Ou seja, para o time vencedor que vai ter que encarar esse Flamengo e provavelmente um Cruzeiro muito forte, acho que ainda falta um pouco. Tem as ideias de jogo do treinador, tem o treinador e vai ter uma pressão enorme, porque repito o que falei ontem. Um time que teve investimento que o Palmeiras teve ano passado, a estrutura que o Palmeiras tem, o tamanho do Palmeiras, uma hegemonia praticamente com o Flamengo, desde quando o Paulo Nobre assumiu e depois veio o Jorge Jesus, estou falando um pouquinho antes do Paulo Nobre, depois Jorge Jesus no Flamengo em 2019, não dá para ficar 3 anos sem ganhar um grande campeonato. E é óbvio que se o Palmeiras não estiver muito bem em uma competição, isso vai ser cobrado do seu treinador. Mesmo todo mundo sabendo que você chegar em segundo lugar no Brasileiro atrás do Flamengo, ou chegar a uma final de Libertadores com o Flamengo, depois de fazer a melhor campanha na primeira fase, e perder essa final, não seja nada que a gente possa chamar de incomum no esporte, como se o Flamengo tivesse perdido a final para o Palmeiras, também não seria uma coisa incomum na final da Libertadores. Zinho, eu quero te ouvir. Você acha que o 25 vai, de certa forma, estar em alguma gavetinha em 26... vai voltar essa coisa aí, o ano que não ganhou e tudo mais? A Leila tocou nesse ponto, eu quero te ouvir, Zinho. Eu acho que é aquilo que ela começou falando, é um recomeço, porque tem que estar na gavetinha para lembrar dos erros que foram cometidos. Eu acho que o jogo da decisão, o Flamengo tem um time melhor do que o do Palmeiras, mas a postura do Palmeiras me decepcionou. Concordo. Não foi aquela postura daquele time, o adversário tem um time melhor que o meu, mas eu tenho estratégias para vencer esse time. Porque teve embates durante o ano que foi muito lá e cá, muito parelho, né? Mesmo o Flamengo tendo um elenco melhor. Jogo do Maracanã. E me decepcionou a postura. É isso mesmo, Bino, o jogo do Maracanã. O Flamengo ganha o jogo, mas o Palmeiras jogou bem. Agora, o Flamengo ganha a Libertadores jogando menos do que jogou no Maracanã para vencer aquele jogo que o Palmeiras jogou bem. Porque o Palmeiras decepcionou, a postura do Palmeiras, não entrou para uma decisão de Libertadores, entrou muito conservador e aceitando o Flamengo ser superior. Não é a característica do Abel. Eu não sei o que aconteceu naquela reta final. O Abel, que eu volto a dizer, para mim é um grande treinador, o maior da história do Palmeiras, ele foi feliz na reta final, até nas entrevistas quando ele disse que o campeonato já estava entregue. Porque o Palmeiras perde o jogo, como o Birner falou, nas últimas rodadas, quando ele perde para o Mirassol fora de casa, quando ele perde para o Santos, que estava brigando para não cair, e quando ele empata com Vitória dentro de casa. De 3 jogos, 9 pontos, ele somou 1 ponto. Não é que o Flamengo ganhou todos os jogos. É que o Flamengo empata aqui, ganha um ali, empata outro aqui, abriu 5 pontos de vantagem, acabou o campeonato. Muito pela performance e pelo próprio treinador dizendo que o campeonato já estava entregue. Acho que o Palmeiras, principalmente contra o Santos, pode colocar na conta da data FIFA, porque foi um jogo, não é que foi marcado proporcionalmente para prejudicar o Palmeiras, mas tanto Palmeiras e Flamengo tiveram que jogar naquela data FIFA, porque tinha jogo atrasado, só que o Flamengo pegou o Sport fora de casa, o Sport já rebaixado. Foi aquele 5-0, né?
E o próprio Sport vende o mando de campo, tira da Ilha do Retiro e vai para a Arena Pernambuco, que é muito mais cômodo, tinha mais torcida do Flamengo que a do Sport. Foi caso aí até de cobrança ao presidente do Sport. E o Palmeiras foi pegar o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras sem 13 jogadores. E o Santos, era o jogo da vida do Santos, para o Santos não cair. Então, deu azar de cair esse jogo, esses confrontos, onde o Flamengo vence e o Palmeiras perde. Então, assim, é recomeçar, é enxergar a tabela, é enxergar o ano, é saber que tem Copa do Mundo de novo, como teve de clube, vai ter a Copa do Mundo, que vai parar, que tem que saber que vários jogadores vão ser convocados, que você precisa trabalhar esse elenco e, em alguns momentos, você vai ter que fazer escolhas, até de competição. O Flamengo abriu mão da Copa do Brasil, porque queria o Campeonato Brasileiro e, claro, a Libertadores também. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e essa expectativa pra temporada 2026. Sabe que o Palmeiras investiu muito ano passado, nem todo mundo, nem todas as contratações trouxeram o resultado que era se esperado, e a Leila falou muito bem aí, cara, que é um ano de recomeço. O Palmeiras vai fazer contratações pontuais e ela deixou claro que o Marlon é só o primeiro, rapaziada. Tem coisa boa vindo por aí. A grande verdade é que a gente sabe que o Palmeiras vai devagar no mercado da bola. Tem caras aí que a gente pode trazer que vai fazer muita diferença. Principal hoje, tem o Almada, tem o Barbosa pra zaga. Então, assim, ela promete mais reforços, falando que foi só o primeiro, mas vê o Palmeiras devagar ainda. E acaba que muitas oportunidades boas o Palmeiras acaba perdendo porque o outro clube vai na frente e fecha. Então, assim, ela falou que é o ano do recomeço, falou, né, da experiência ruim do ano passado, mas a gente quer ver também o Palmeiras mais rápido, mais forte nessa janela de contratação. Porque muita gente boa acaba não fechando pela essa demora. Fazer mais ou menos igual fez com o Marlon. A princípio, a primeira informação que a gente teve foi dia 24 de dezembro. No dia 2 ele estava chegando aqui em São Paulo. Tem que ser assim, cara. Tem que acabar com esse negócio de novela no Palmeiras. Todas as contratações viram novela. Então, assim, a gente entende o que a Leila falou, mas a gente quer ver mais trabalho. Mais trabalho nessa janela de contratação. Claro, tá só começando, a janela vai até março. Mas os melhores jogadores vão fechando os contratos e o Palmeiras vai ficando para trás. Como o ano passado. É claro que a chegada do Vitor Roque foi excelente, top demais. Só que faltou pouco ficar sem centroavante. Demorou muito para fechar. Com essa novela praticamente 3 meses. Então a gente espera que essa janela agora não aconteça a mesma coisa. Consiga trazer logo quem tem que trazer. Pra mim, hoje, a melhor opção pro Palmeiras é o Barbosa na zaga. Esquece o Nino. O Nino já falou que não queria voltar pro Fluminense. O Fluminense não tá bancando pra trazer ele de volta. Então esquece ele. O Botafogo tá derretendo aí. Pra quem acompanha o canal, eu venho falando sobre isso. Traz o Barbosa, que é um xerifão. Já tem entrosamento com o Marlon. Meu irmão, podendo trazer o Almada. Cara, aí acabou, cara. Aí a gente vai ficar com, irmão, com um maço. Vai ficar com um de massa. É claro que na lateral direita ali a gente tá capengando. Eu acho que era importante dar a oportunidade ao Gilberto, mas já foi emprestado, não tem o que a gente fazer. O Abel acredita muito no Kelvin. Vamos ver como que vai ser esse ano dele. Acho que o Piquerez volta a jogar bola, se Deus quiser bem. Então, assim, é uma zaga. Gustavo Gomes, com Barbosa, Piquerez, à direita. Não vai ter jeito. Kelvin. Aí tu monta um meio de campo ali. Marlon, o Andrés Pereira e o Almada à frente. Meu Deus do céu. Aí tu bota pode botar tanto o Paulinho quanto o Alan. O Paulinho ele pode jogar dos dois lados, mas hoje eu colocaria Paulinho. Do outro lado eu botaria o Sousa, que eu acho que ele tem futebol ainda para apresentar. Ele é um bom jogador. Acho que vai dar alegria ainda a nação alviverde. E o Vitor Roque. A princípio, botaria o Flaco pro banco. Mas ficaria um timaço, né? Então eu quero saber de você. Qual é a sua opinião
sobre o que a Leila falou aí, sobre a postura do Palmeiras aí nessa janela de contratação. Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com informação do nosso Palmeiras para você, torcedor. E você que puder deixar o like, ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.